Olá pessoal, eu sou o Felipe Bevilacqua, sou gestor especialista da Levante e hoje estou aqui com Alexandre Sabanai. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Felipe. Ótimo. O Alexandre é gestor da Perfin e cuida dos fundos de Equity Hedge e do longônio de ações da casa. Alexandre, seria muito legal se apresentasse para o público te conhecer melhor. Legal. Bom, obrigado pessoal. É uma oportunidade muito boa, a Levante nos ofereceu aqui esse tempo. Eu sou um dos principais sócios da Perfin. Eu tenho uma carreira aí de quase 20 anos trabalhando como gestor, né, e aí analista no mercado acionário. Então, desde aí praticamente de 2001, comecei minha carreira no antigo Bank Boston, né, na Asset do Boston. Depois trabalhei um ano na corretora do Unibanco. E aí na corretora do Unibanco eu fui chamado para fazer gestão de um patrimônio, né, familiar, né, a família de um ex-banqueiro. E fiquei lá 5 anos. É uma asset independente chamada RXZ. E aí depois, em 2011, eu fui chamado para ser sócio aqui da Perfin e estou aqui há 8 anos. Ótimo. Uma longa história já no mercado financeiro, né? E, bom, falando um pouco da Perfin, ela iniciou e está completando praticamente 11 anos. Os dois sócios fundadores, um na parte de gestão, né, onde a gente trabalha muito em conjunto, é o Ralf Rosenberg. Ele é uma figura de CIO, né, um chefe de investimento, né, tanto da área de líquidos de energia, que a gente comenta um pouco depois, quanto da parte de ações, né, dos fundos de ações. E na parte de desenvolvimento de negócio e também na área comercial, o José Roberto Hermílio de Moraes, né, que vem da família do Grupo Votorantim, fundaram a empresa em 2007, sempre com foco no fundo de ações, né, tanto o long only, que é o fundo de ações basicão, né, principal, quanto a estratégia long and short. E de lá para cá a gente teve desdobramentos do negócio, né, tanto a área hoje de gestão de grandes fortunas e também uma área de gestão de líquidos, tá? Então acho que para uma história longa, 10 anos, mas acho que esse é um resuminho só para a gente começar. Alexandre, qual que é a sua visão política para esse ano e também a macroeconômica? Porque a gente sabe que cada dia mais o político influencia no macroeconômico do Brasil, né? Claro. Acho que esse é um desafio muito grande, né, para os gestores de ações conseguirem combinar, né, dentro de um cenário super cíclico e bastante volátil, a macroeconomia e o cenário político para desenhar, né, um fundo de ações, um portfólio de ações. Depois a gente vai falar um pouco do nosso processo, né, eu vou falar que a gente tenta, na verdade, se isolar muito, né, dessas variáveis, quase impossível, mas a gente tenta encontrar empresas quase que a mais resilientes possível e menos expostas possível a essas variáveis. Mas falando um pouco do cenário do ano, eu acho o seguinte, né, obviamente a cada 4 anos esse sofrimento, mas é um... E não vai mudar, né? Daqui a 4 anos vai ser sofrimento cíclico, novamente. Né? Somos, infelizmente, ainda falta um amadurecimento muito grande, acho, político, cultural, né, na sociedade, vem caminhando, acho, do lado positivo, mas ainda a gente sofre bastante, assim, tem bastante instabilidade. Eu acho que, na minha cabeça, assim, já fazendo um preâmbulo aqui, que nós não somos uma casa macro, né, não somos super especialistas em política, mas todo mundo tem uma opinião. A gente acha que o cenário mais provável que está se desenhando é um cenário onde o candidato de esquerda, via transferência de votos do Lula, que vai continuar inelegível, na nossa visão, muito provavelmente vai ser o Haddad, né? Então a gente acredita que com uma boa parcela aí a gente vai ver nos próximos dias, semanas, uma evolução, né, da intenção de votos dele via a transferência de votos, né, de intenção de votos do Lula, né, para ele. Assim, alguns estudos, né, de alguns até mais recentes, de algumas instituições financeiras, mostraram que a intenção de votos do Lula consegue ter uma transferência de quase que 30%, né? Então, dos 36, 37% que o Lula tem, quase que 30% você conseguiria transferir para um potencial candidato do mesmo partido, o que levaria, né, provavelmente o Haddad aí muito próximo de 15% para cima de intenção de votos.
a pergunta que a gente se faz é quem será, né, o oponente do candidato do PT, que provavelmente deve ser o Haddad. Então a gente acredita que, junto com o movimento, né, de TV e de coalizão que dá vantagem para o Alckmin, já deveria estar ocorrendo né, por causa dos debates eleitorais, né, que já tivemos aí pelo menos 3, e fora as mídias específicas, onde cada candidato foi ser entrevistado individualmente, já deveria estar acontecendo a desconstrução da imagem do Bolsonaro, né, que começou com quase que como foi o efeito russomano, né, aqui em São Paulo. Começa com uma intenção muito alta e aí conforme... Acaba não indo nem para o segundo turno. Acaba não indo nem para o segundo turno, né? Você vai colocando pautas polêmicas, o próprio candidato vai se dissolvendo. E esse processo, ele já deveria estar acontecendo, ele não aconteceu. Na verdade, ele está esse evento, né? Os eventos de desconstrução do Bolsonaro acabaram, na verdade, tendo efeito inverso. Acabaram cristalizando votos, no meu ver, né? Acabou reforçando a imagem dele. Então, e ele não desidratou, né? Não desidratou. É esperado uma desidratação forte dele, e ele continua com a mesma porcentagem de voto já há algum tempo. E o Alckmin, ele, pelo menos a estratégia de campanha, ela está uma estratégia ainda confusa, né? A hora ele fala que vai ter que mirar no Bolsonaro, né? Aí semana passada falou, não, agora vamos ter que mirar no Haddad, aí agora voltou, né? Você vê esse primeiro vídeo publicitário, né? Que foi lançado, deve estar sendo lançado essa semana, está muito focado em cima da desconstrução do Bolsonaro de novo. Então, eu acho que ele precisa definir e ir para cima com mais impacto, né? Então, vamos esperar para ver, mas por enquanto acho que o cenário desenhado aí segundo turno. Exatamente, a gente tem uma visão parecida, que a gente acha que essa eleição provavelmente deve ser a última que tem um impacto muito grande das mídias tradicionais, né? Televisão e rádio. Mas a internet está mostrando que, olha, são importantes também, a gente está vendo, até mesmo com o João Amoedo, do novo, mostrando uma tendência de alta muito grande, maior do que o esperado. A gente está vendo que a internet, de fato, é importante nesse momento, e nessas eleições deve impactar. A tecnologia, né? Então, a internet e essa mídia digital, né, via WhatsApp, hoje você compartilha vídeos de 30, 40 segundos, se for muito longo, ninguém mais tem paciência para ver, mas essas chamadas, 30, 40 segundos, tem muito impacto, assim, né? Então, é um efeito muito legal de ver o Partido Novo e o Amoedo, que acho que seria o sonho de candidato do mercado financeiro. Enfim, a gente tem uma discussão aí, muita gente vai falar de voto útil ou não, mas é assim, seria o sonho de consumo tá acontecendo, né? E é muito legal ver que a intenção de votos dele está caminhando de uma maneira surpreendente, né? Então, ninguém achava que ele ia sair de 1%. Já saiu. Né? Já está indo 4, 5, enfim. Isso vai ser muito importante nas próximas eleições. Exato. A gente sabe que ele não vai ganhar agora, mas para as próximas eleições, isso é de suma importância. Daqui 3, 4 eleições, uma chance de um João Amoedo poder ganhar é muito legal. É muito legal e, enfim, também consolida o partido, né? Com base, né? Vereador, deputado, enfim, acho que esse é um movimento caixa de Pandora, assim, não retrocede. Então, acho que esse é um movimento que a gente vê com super bons olhos, assim, e é muito legal ver gente nova, gente do nível de qualidade do João Amoedo tendo uma exposição e fazendo um trabalho de sacrifício pessoal, né? Muito legal. E assim, como isso impacta, né, o lado econômico? Acho que essa é a segunda boa pergunta que você fez. Eu acho que, infelizmente, é isso. A cada 4 anos a gente tem meio que um processo de stand-by, né? Ou seja, de paralisação. Todo mundo para ver o que vai acontecer, né? Então, assim, a gente saiu de um começo de ano, e final do ano passado, começo desse ano, todo mundo super animado, né? Com uma perspectiva de, o crescimento do PIB vai voltar a ser 3,5, né? Mais otimistas falavam até em 4, né? Isso... tesourarias, amigos meus de tesouraria de grandes bancos, e a verdade é que o processo, né, político de reformas, ele foi retrocedendo, e aí, obviamente, a pauta de eleição, que tem uma agenda aí, né, se a eleição em outubro, a pauta antes da eleição, pelo menos aí 4, 5 meses ela toma,
Então, tudo que entrou dentro desse período aqui que precede a eleição foi completamente parado, ficou em paralisação. E, infelizmente, né, isso aí impacta investimento, né? Então, você tinha toda uma agenda de investimento em infraestrutura, só parte dela aconteceu, né? A gente está envolvido via investimentos de infraestrutura em transmissão de energia, né? Então, essa agenda caminhou, mas várias outras agendas não caminharam, infelizmente. Então, acho que o impacto já que a gente vê é muito nisso, né? Estou falando um pouco desse efeito retrovisor, mas você vê carteiras, né, de vários gestores que estavam desenhadas para uma retomada de crescimento. Eu acho que foi frustrante e acho que todo mundo teve que se adaptar. Então, acho que hoje é uma economia que a gente infelizmente, vai esperar para ver, né, como é que vai ser o processo eleitoral, continua muito binário. E aí você volta com uma agenda de, né, será que vai para frente a reforma reforma da Previdência? Vai depender muito de cada candidato. Então, acho que o impacto está dado, né? Crescimento menor, né? Um câmbio agora que via percepção de risco, né? E tanto de emergentes quanto específico aqui eleitoral já caminhou aí para cima bem para cima, né? De R$4, né? Chegou a bater quase 4,20. Como é que vai se dar isso em reflexo de repasse inflacionário? A gente vai ter, né, um processo que a gente veio passando por uma queda de juros importante, né? E agora a gente vai ter, a curva já precifica uma retomada, né, do aumento de juros. Então é um processo, né, natural de menos crescimento, menos atividade. E aí a gente vai ter, né, expectativa até agora, passada a eleição pode ser um cenário bem binário, né? Ou seja, pode ser que a expectativa de retomada de investimento e otimismo e confiança, né, do empresário, do consumidor volte muito rápido, como pode ser, dependendo de qual candidato for, também pode ir para um cenário do câmbio estressar ainda um pouco mais, a atividade retroceder ainda mais. Então, infelizmente, aí para a dificuldade da nossa atividade, do segmento financeiro, a política, né, não deveria, mas ela passou a ser muito relevante no nosso acompanhamento diário. Cada 4 anos a gente tem uma surpresa e alguns meses de muita volatilidade e muita dor de estômago. Infelizmente. Alexandre, vamos falar um pouquinho das posições do fundo e as perspectivas, o que você está vendo e como você está colocando tudo isso na prática? Legal. Aqui a Perfin é uma casa super fundamentalista, né? Então a gente dedica a composição da equipe analistas super seniors e super a fundo. E como eu te falei antes, a gente sabe que é impossível, mas a gente tenta encontrar uma combinação, né, de empresas que dependam o menos possível, né, ou que vão ser impactadas o menos possível de grandes variações macroeconômicas, políticas, etc. Ou seja, a gente tenta ver aquelas fortalezas das empresas que vão ser mais resilientes. Dentro desse arcabouço, desse pilar, né, a gente carrega também as posições por um tempo maior, né? Então, às vezes, nossas teses de investimento demoram de 2, 3, às vezes até 4 anos para maturar. Então, as teses que eu estou falando aqui são empresas que já estão há algum tempo no portfólio. Hoje, assim, as empresas que, né, as principais posições do fundo, a gente gosta muito da Alupar. A Alupar é uma empresa que uma boa parte do mercado sabe da nossa proximidade com a empresa, com os projetos de transmissão, mas a verdade é que tudo começou do nosso relacionamento e do nosso envolvimento, a profundidade que a gente fez, né, dado o nosso investimento no Public Equities, nas ações. Então, a Alupar é uma empresa de transição de energia, e transição de energia é um business, é um negócio super conservador, super seguro, o arcabouço jurídico regulatório é muito forte, e a perspectiva de retorno vis-à-vis o risco é muito boa, né? Então, a gente participou de uma janela de investimento, né, com a Alupar, de projetos que têm retorno bem acima
TIRs, né, taxa interna de retornos, bem acima de 15% real, para um negócio de baixíssimo risco. Então, o nosso case de investimento em Alupara é um case muito forte, é uma empresa que a gente já vem investindo aí desde 2016 e ainda tem uma perspectiva aí tem ainda bastante margem de segurança para capturar retorno. Um outro case que a gente gosta bastante, tem um tamanho hoje relevante nos nossos fundos, Shopping Iguatemi. De novo, shoppings já é um tipo de indústria, um tipo de negócio bastante resiliente. Aí tem espectros de shoppings, né? Tem shoppings mais baixa renda, mais populares, né? Um público mais BC, e os shoppings mais AAA, né? E aí tem alguns grupos que estão nesse mesmo perfil, e Iguatemi claramente é um shopping AAA. Por que a gente gosta mais desse, né, dentro desse espectro de shoppings? Por quê? Porque é um perfil mais resiliente, é um tipo de público que não deixa de frequentar o shopping e fazer, né, e ter atividade de consumo dentro do shopping, desde a parte de alimentação até as lojas, né, de grife, porque é um público já de altíssima renda. Então o Shopping Iguatemi ele tem esse perfil, ele nunca quis ter uma grande diversificação de público target, de público-alvo, então a gente gosta muito, o shopping, né, tem uma tradição, uma família por trás, super bem tocado. Então acho que essa é também uma das nossas nossos grandes investimentos. E o terceiro case que eu queria compartilhar, eu acho que é uma empresa mais recente mais recente, digo assim, é uma empresa que a gente já acompanha há muito tempo, só que ela vinha com posições bem pequenas no nosso portfólio. Aí, devido a alguns estresses recentes, a empresa teve uma grande queda e a gente aproveitou essa grande queda para aumentar a posição. Então, ela recentemente, né, nos últimos meses, ela teve um aumento de posição no nosso portfólio, que é a Hipermarcas, Hypera Pharma hoje. A Hypera Pharma é uma empresa que veio vendendo grande parte dos seus negócios, né? Então a divisão de consumo foi vendida no passado, foi focando cada vez mais na divisão, né, de produtos farmacêuticos, e é uma empresa que teve um estresse recente, né, vis-à-vis o controlador, mas a gente está muito próximo e está fazendo um trabalho de diligência ali, até, enfim, com processos até mais específicos, assim, colocando ali, enfim, alguns analistas para olhar com bastante profundidade. A gente acha que a margem de segurança para esse tipo de negócio ficou muito grande, né? Então, ou seja, quando você vê o tipo de demanda, né, o padrão de demanda, mesmo quando você tem grandes movimentações do PIB, né, a indústria farmacêutica é quase que passilesa, assim. Ou seja, por quê? Porque você tem uma força, né, de demografia, de população envelhecendo, enfim, que empurra você para a demanda de medicamentos ser cada vez maior, né? Então a gente acredita muito que esse tipo de negócio é bastante resiliente e a Hypera Pharma parece que está com um nível de margem de segurança bastante alta. Legal. E toda essa estrutura você faz na forma de 2 fundos, né? Um fundo tradicional de ações, Perfeito. o seu long only, e um que você usa uma posição até vendida, né? Que é um equity hedge. Exatamente. Então esses são os 2 grandes carros-chefes da casa. O fundo principal, toda a inteligência da casa é voltada para o fundo de ações, encontrar grandes teses de investimento. E a gente tem um segundo fundo, né, que a gente acredita até que tem um apelo por ter um benchmark diferente, né, ser um equity hedge, ter um benchmark CDI, que é um perfil, ou seja, de pessoas que buscam um tipo de retorno mais de curto prazo. Mas a gente consegue traduzir essa inteligência do nosso fundo de ações para essa estratégia de long and short, né? Ou seja, onde a gente captura grande parte dos retornos via a mesma carteira do nosso fundo de ações, né, tradicional, né, na parte comprada, e a gente tem uma parte vendida que é para poder balancear e mirar aí um retorno próximo do CDI. Ótimo. Alexandre, como que você faz para mitigar o risco dessas posições em ações? Você compra alguma proteção, faz alguma operação para isso? Muito boa pergunta. Nós sempre aqui, a gente tem uma capacidade ali no nosso front desk, né, que a gente chama da nossa mesa de operações, apesar de sermos investidores, né, como eu te falei, que a gente
gira pouco as posições, carrega as posições pelo prazo mais longo, mas a gente tem uma inteligência ali na nossa mesa de operações já há bastante tempo. Então, tradicionalmente, a gente criou um relacionamento com a tesouraria dos grandes bancos e a gente faz muita análise de proteções via hedges, opções de venda, né, das próprias ações que a gente está investido. Então, acho que esse caso de Hypera-Pharma, né, que eu comentei, ela é muito também baseada nisso. A gente conseguiu fazer uma estrutura de hedge, né, para essa posição específica muito interessante, né? Então, isso deu, ou seja, a gente tenta, né, como é que funciona essas estratégias de proteção? A gente sabe que está comprado na ação, a gente tenta comprar uma estrutura, né, que eu vou em inglês, né, uma estrutura de put ou put spread, né, que são opções de venda, né, para tentar defender. Se o papel cair desse patamar, ele começa a ficar protegido até um certo patamar de queda. Ou seja, se o papel cair do preço que ele está hoje, cair até às vezes 12% a 15%, nesse intervalo eu fico protegido. Ou às vezes estruturas que custam um pouquinho mais cara, então às vezes eu deixo o papel caindo 5% do preço que ele está, eu fico protegido a qualquer preço que ele cair, né? Que aí eu estou comprado só em uma opção de venda seca. Então a gente é muito ativo nesse mercado, a gente acha que melhora bastante assim, o nível de risco-retorno do portfólio. E a gente também tem uma boa análise assim, de perceber e entender quais são as empresas que têm maior risco de ruptura, né? Seja por uma questão de governança, seja por uma questão de negócio, né? Então, você olha, por exemplo, você tinha algumas empresas super queridinhas do setor de adquirência, né, de pagamentos, e entrou muita competição e houve uma ruptura nesse setor, né? Então, ou seja, se você fosse um gestor que mesmo com uma perspectiva de longo prazo viesse trabalhando com proteções ao longo do tempo, acho que você conseguiria proteger uma parte grande desse movimento de queda que houve. Alexandre, o que você recomendaria para o investidor, pessoa física, que está começando a investir, que já investe? Eu acho que o investidor que está começando e ele tem fôlego, né? Seja fôlego, eu digo, seja por tempo ou seja por capital já acumulado, eu acho que o investidor que está entrando agora no mercado acionário, acho que a minha dica é começar pequeno. É um mercado que você ouve muitas dicas, né? Dicas de, eu ouvi uma história, eu ouvi aquilo. Tenta ao máximo se isolar um pouco disso e tenta pensar, né? Será que essa é uma empresa que, independente dessa fofoca que eu ouvi, que é boa, a empresa vai subir 5% amanhã, se é uma empresa que você vê uma perspectiva de pelo menos daqui a um ano, você fala assim, não, essa é uma empresa que eu vejo ela crescer muito. Poxa, essa é uma empresa que eu olho lá os executivos, eu só vejo cara fera. Essa é uma empresa que eu olho o dono daquela empresa e falo, pô, esse cara está pensando na empresa dia e noite. Então, se as respostas forem boas, né, para esse tipos de pergunta de longo prazo, né, pensando em um ano e 2 anos, eu acho que vale a pena você, né, independente de todas as fofocas, né, o nosso mercado ele é movido a notícias de curto prazo. Nem sempre essas notícias de curto prazo são de boa qualidade. Então, se você conseguir se isolar numa sala e responder para você mesmo essas perguntas de uma maneira objetiva, clara, e as respostas forem boas, coloca ali uma parte, né, não precisa colocar todos os ovos de uma vez, acho que é uma questão de ganhando confiança. Conforme você vai ganhando mais confiança, né, e você vai entendendo melhor quais são os drivers, os motivadores, essas questões esses fundamentos de longo prazo, acho que você pode ir aumentando, né, a sua parcela investida no mercado acionário. Eu acho que, né, olhando os próximos 10 anos, né, num Brasil que dá mais certo que errado, eu acho que uma parcela grande dos investidores ou dos investimentos acumulados até hoje vão voltar a ser empurrados, né, para o mercado acionário. Então, é um mercado, acho que dificilmente... meu sonho de consumo é o mercado americano, né? Acho que é difícil a gente chegar lá em 10 anos.
mas eu acho que vai caminhar de um patamar do que a gente está hoje para melhor. Então as pessoas vão ser mais empurradas a entender, a se relacionar com o mercado acionário. Então começa pequeno, vai praticando esse investimento com perspectiva mais de qualidade e vai tomando confiança para gerir o seu capital. E até essa inversão, esse ciclo de redução de juros é muito importante para o Sem investimento dúvida. acionário. A gente vê países consolidados, países desenvolvidos, que a taxa de juros é baixa, você vê um investimento em ação muito maior, né? As pessoas, então, aos poucos, o povo brasileiro vai entendendo que tem que tomar risco. Exatamente. E tomar risco não necessariamente é ruim, é bom. Tem que saber controlar e mitigar esses riscos. Exato, perfeito. Pessoal, estivemos hoje com Alexandre Sabanai, gestor da PFIM, responsável pelos fundos de equities da casa. Alexandre, muito obrigado, foi um ótimo papo. Obrigado, Felipe.